Diretamente de Riolândia, estado de São Paulo, Brasil, estamos começando hoje o primeiro episódio do canal Entre Conversas e Histórias. Estamos eu e o Damião aqui nesse dia de hoje e juntamente com a nossa entrevistada do dia, Fabiana Mega. Fabiana Mega, ela é coaching, analista comportamental e palestrante, graduada em fisioterapia pela Unifev, especializou-se em Life Profissional Coaching Executive e Leader Coach. É isso mesmo? Aí, ó. Pela Academia Brasileira de Coaching. Possui diversas formações na área de desenvolvimento humano, incluindo análise comportamental pela Solids, né? MTI, que é método de treinamento implacável, entre outras. E atua em diversas áreas que ela vai estar explicando pra gente todas essas linhas do que é o coaching, de como surgiu a ideia, né? A história dela na Riolândia, como ela chegou na fisioterapia e depois da fisioterapia, como chegou na área do coaching. Não é isso mesmo, Damião? É isso aí. Muito bom, muito bom. Hoje estamos aqui dando início a esse trabalho, esse projeto Entre Conversas e História, né? Vai estar tanto no YouTube, você que estiver assistindo, clica em inscrever, ativa o sininho que você vai estar compartilhando e o YouTube vai mandar para várias pessoas e também no Instagram. Siga @Entre Conversas e Histórias. E hoje estamos aqui com a minha amiga Fabiana Mega, dando início a esse projeto, lindo, né? Queremos mostrar para o Brasil, para o mundo, a história do povo da Riolândia, a história desse povo lindo e maravilhoso. E vamos já dando início a esse projeto. Minha amiga, está com você. Muito obrigado por você estar aqui, por ter nos atendido. A primeira pessoa a ser entrevistada. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Conte um pouco aí da sua história. Primeiramente, quero agradecer essa oportunidade, né? Quando você me ligou, eu falei, gente, Kiko Damião quer comigo. Eu pensei, né? E assim, parabéns por esse projeto que vocês iniciaram. Acho que vai abranger muita gente nesse Brasil todo, né? No mundo todo, porque o YouTube ele abrange 100% aí do nosso Brasil e do mundo, né? E estou muito feliz, né, de estar aqui com vocês hoje e falar um pouco da minha história, um pouco da minha mudança, né? Tem até um livro aqui que fala Eu Sou a Mudança, Muito bom. porque eu sou a mudança, vocês que estão vendo aí também pode ser a mudança e às vezes com a minha história, né, vocês podem abrir aí um start e acreditar que tudo é possível. É isso aí, tudo é possível. Fabiana, nós queremos saber um pouco da sua história, se você é filha natural de Riolândia, como que começou, conte um pouco para nós queremos saber nessa conversa, a história um pouco de como que foi, que as pessoas acham assim, poxa, olha ela aí, mas teve dificuldade, por onde você passou, como que foi tudo isso? Então vamos lá. Bom, eu sou filha de Riolândia, eu venho de uma família, eu até conto nesse livro toda a minha história, porque cada um de nós temos uma história, né? E a nossa história, com as dificuldades que você enfrenta, que é o teu propósito. E muitas vezes as pessoas passam uma vida toda, né, procurando fazer algo que vai motivar, que vai fazer bem, mas às vezes não encontra, porque às vezes não aceita aquela história de vida que a pessoa teve, não consegue dar uma volta por cima e aprender com aquilo que não foi bom. Bom, sou filha de Riolândia, os meus pais sempre foram de Riolândia, nós somos em 3 irmãs, e eu cresci sempre numa dificuldade muito grande. Minha mãe falava assim, quando pagava a farmácia, não pagava o mercado. Quando pagava o mercado, não pagava a farmácia. Então, era uma luta, né? O meu pai, ele era gerente da Sabesp, mas bebia, né? Bebia muito, então gostava muito de festa, minha mãe não trabalhava, então sempre aquela dificuldade. Roupa, era as roupas que ganhava das primas, mas eu amava tudo. Eu sempre fui muito grata com tudo que eu recebi, com tudo que eu ganhava, mesmo perante a dificuldade, eu não ficava lamentando, acho que já é de mim mesmo, né, isso. E aí, meio essa dificuldade, meu pai teve um outro relacionamento com outra pessoa, e aí veio a separação, aí ficou mais difícil ainda, né? Porque na minha mente, eu assumi uma postura adulta muito nova. E eu acredito que isso acontece com muitos jovens, que às vezes os pais passam por briga, por separação, eles acabam assumindo uma postura que não é o momento, porque criança é criança, né?
Até você se tornar uma pessoa adulta, você precisa ser criança. Mas na minha cabeça, não. Eu queria proteger a minha mãe, eu queria, né, procurar ajudar ela a todo momento. E isso aí, se eu for explanar, a gente vai ficar aqui 1 hora falando, porque, olha, foi muita dificuldade. Mas, né, eu venci. E com isso, eu acredito que com toda essa dificuldade, a gente teve na minha família, a minha irmã casou com 15 anos, ficou grávida, casou com 15 anos. Eu casei com 16 anos e fui para o Japão. Morei 3 anos no Japão, não tinha terminado o colegial ainda. Olha só que situação. Pensa bem a minha mãe, né, nessa época, eu sempre fico pensando nisso. E quando eu voltei do Japão, eu terminei o colegial, eu voltei, o que nós vamos fazer? Comecei a vender roupa na casa da minha sogra. Falei, não, parada eu não posso ficar, né? Porque se parar, não tem como. Comecei a vender roupa e aí um dia eu indo para Votuporanga, eu parei no colégio comercial, era outubro, e ele falou, se você vir, você consegue finalizar o 3º colegial esse ano. E assim eu fiz, eu comecei a ir no ônibus todos os dias, terminei o colegial e prestei a faculdade para fisioterapia, né? Foi para a Unifev? Qual que foi a faculdade? Foi na Unifev. Fez Isso. fisioterapia. Fisioterapia. E até eu falo para quem quer escolher carreira, né? Fica pensando assim, o que eu vou fazer, o que eu quero de profissão? Eu falo, né, até nas minhas palestras, eu escolhi fisioterapia porque eu gostei do nome, achei bonito. Muito bom. Fisioterapeuta. Eu falei, nossa, é isso que eu quero ser. Mas, Fabiana, como que foi lá no Japão? Chegar lá, uma linguagem diferente, como que foi? Era só Hai Daijobu. Daijobu é tudo bem no Japão, Daijobu. Então, assim, o Corê é este. Então, a gente acabou se virando, né? Porque quando nós fomos pro Japão, a gente não tinha nenhum parente lá. Não tinha. E é uma realidade totalmente diferente da nossa realidade aqui. Fabiana, tem um pessoal aqui perguntando, 24 horas sobre o Oceano Pacífico? É 24 horas. 24 horas. E quando nós voltamos, a gente, para aproveitar a viagem, nós compramos um voo que ficava 12 horas em Los Angeles. 12 horas. Mas aí a gente conheceu todo Los Angeles, né? A gente, Calçada da Fama, conhecemos Beverly Hills, conhecemos bairro Santa Mônica, onde foi filmado aqueles filmes. Então, assim, Uma Linda Mulher, a gente ficou até meio perdido do tempo. Mas nós ficamos 12 horas para retornar. 12 então, horas foi 12 horas mais 24, são 36 horas. 36 horas. Para chegar no Brasil. Que superação, muito bom, hein? Venceu. Para vencer, tem que passar por cima dos obstáculos. Com certeza, né? Pensa eu, com 16 anos, 17, eu fui para o Japão, porque eu casei em dezembro, em abril eu fazia 17. Ter que ficar 3 anos lá, né? E a gente foi para trabalhar mesmo. Nós já fomos com uma dívida de 1 milhão de ienes nas costas, a gente foi por empreiteira, trabalhando 1 ano para pagar a passagem, porque a gente não tinha ninguém lá. E passamos por inúmeras dificuldades no Japão. E como que é? 1 milhão de ienes, para quem nós que somos leigos não sabemos o que é no Japão, sabemos que é dinheiro, né? Sim. Mas quanto que é em reais? Em reais vai dar uns 35 mil reais. 35 mil? Olha. 35 mil. Dinheirinho bom. Só de passagem, né? Só de passagem, só para ir. Só para ir. Só para ir. Mas, Fabiana, aí depois fez fisioterapia. Não, aí eu voltei, terminei o colegial, que eu não tinha terminado. Não tinha terminado. Né? Então, assim, às vezes os jovens pensam, não vou terminar o colegial, não. Porque assim, a fase do 3º colegial é aquela fase que eles não querem mais ir para a escola, né? E assim, eu falo, gente, não perca a oportunidade de finalizar o ensino médio. Isso aí. Porque senão lá na frente muitas portas não se fecham. Tem que estudar bastante. E para isso acontecer, você tem que tirar a bunda da cadeira. Você tem que determinar, porque senão não acontece, né, Damião? É isso aí, eu costumo dizer, se você quer ser alguma coisa ou quer ter dinheiro, deitado ou sentado, você não vai conseguir, não. Em casa, não, né? Em casa, não. É isso aí. Muito bom, muito bom. Fabiana, depois que fez fisioterapeuta, como que foi na sua mente? Vou estacionar, vou ficar aqui. Como que foi daí para frente? Bom, terminei, foram 4 anos de fisioterapia, período integral. Eu saía todo dia às 6h30 da manhã, voltava às 6 horas da tarde, por 4 anos. No 2º ano e meio, eu tive minha filha mais velha, a Victória. Aí foi mais difícil ainda, porque eu tinha que cuidar dela de longe, tinha que terminar a faculdade, mas deu tudo certo. Assim, deu tudo certo porque eu determinei. Porque se você não determina, as coisas não vão acontecer. Porque pensa bem, eu poderia pensar assim, minha filha está pequena, eu posso ficar com ela aqui agora, né? Coitada, quem vai olhar?
Não, mas eu fiz todo um cenário por trás para mim monitorar de fora, né, e acompanhar para não parar, porque faltava 1 ano e meio para me formar. Ela estudou comigo 6 meses, né? Porque 6 meses eu estava grávida. Depois, mas aí ela acompanhou todo esse processo. E aí eu terminei, comecei a atuar na fisioterapia, montei uma clínica aqui em Rolândia, com a cara e com a coragem. Com a cara e com a coragem, porque eu falava assim, eu falava pro meu esposo, eu quero fazer pilates. Ele, não, isso não vai virar, né? A mente dele, isso não vai virar, não, para com isso, né? Mulher tem que ficar em casa, porque ele vem de uma cultura que mulher não precisa trabalhar. A mãe dele, a vida inteira, ficou em casa. Então, eu fui mudando isso devagar, né? Essa mentalidade, porque a gente precisa entender que as pessoas têm um comportamento não porque elas querem ter, mas porque elas têm uma história. Exatamente. Por trás. Isso. E às vezes a gente não consegue ver, né? Mas eu vou falar para vocês, estou falando isso agora abertamente, assim, com essa visão, porque eu passei por inúmeros treinamentos. Porque se a gente não passa, Roger, a gente não consegue ter essa visão. Exato. E aí eu montei a clínica, trabalhei por 5 anos, depois eu tive uma proposta na usina para trabalhar como fisioterapeuta do trabalho e ergonomista. Aí eu fui para outra área. Aí eu deixei a clínica e fui trabalhar todos os dias em Orindiúva. Mesma história, eu saía antes das 6, que eu tinha que pegar o pessoal lá para passar ginástica laboral e voltava à tardezinha. Todo dia por 7 anos. 7 anos. E durante esse período que eu trabalhei na usina, eu enfrentei muita dificuldade em relação a líder. Era coisas, assim, terríveis, que eu falava assim, meu Deus, como pode um ser fazer isso com outra pessoa? Né? Eu passei por inúmeras situações no tempo que eu trabalhei lá, que se eu tivesse o autoconhecimento que eu tenho hoje, eu teria feito uma curva. Sim. Entendeu? Eu não teria, porque assim, a gente quer que o outro muda, mas a gente tem um comportamento agressivo e ignorante. Sim. Né? Do ser humano. né? E eu passei por 3 gestores. Primeiro que me contratou, maravilha, ele tinha um perfil que oscilava, uma hora ele estava bem, outra hora ele saía fora. O famoso né? bipolar. Bipolar. E aí eu passei para outro líder que foi maravilhoso, ele fazia um excelente trabalho em equipe, ele te deixava você desenvolver o teu trabalho, ele te apoiava, porque o líder precisa apoiar, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E aí eu passei por o último líder, que quando ele já chegou para causar divisão, para não ter abertura para você fazer o teu trabalho. E aí aquilo ali me incomodou muito. E eu lembro que nesse período estava tendo uma empresa prestando serviço na usina de coach para desenvolvimento do gerente. E eu trabalhava ali junto com a segurança do trabalho, né? E eles iam fazer sessão lá na sala, eu fui chegando mais próximo, me interessei. Eu falei, opa, gostei. Antes de eu desligar da usina, eu fiz a minha primeira formação em coach, que é coach para a vida, profissional, e ali eu aprendi muito, minha cabeça abriu. Falei, meu Deus, isso para mim era um valor, para ele não era. Se eu soubesse disso, eu teria me posicionado, né, para falar, olha, isso para mim é um valor. Tem como você ver um outro meio? Ou seja, o que trouxe a vontade de buscar para se especializar como coach, para dar treinamento para líderes, para pessoas que lideram empresas e gerência, foi porque a senhora passou por um líder tóxico. Ou seja, teve um líder tóxico e a senhora não desistiu, não quis sair, mas quis se especializar para ajudar outros líderes, porque o líder tem que entender que ele lidera pessoas e não resultados. Sim, com certeza. O líder, ele precisa entender o seguinte, ele está ali para desenvolver as pessoas. Então, Fabiana, mas tem muita coisa que o meu liderado faz que eu não concordo. Tá, mas o que você vai fazer para desenvolver esse liderado de acordo com aquilo que você quer? Mas eles não querem saber disso. Eu sou assim e você tem que adequar naquilo que eu sou. Eu não quero que faça dessa forma, eu não quero entender o teu trabalho, eu quero que faça do meu jeito. E não é assim, né? Porque quem sabe do trabalho está executando, quem sabe a dificuldade é quem está ali com a mão na massa. E o líder, muitas vezes, ele é da mesa, ele vai lá, fica na mesa, às vezes nem tem contato com os seus liderados, às vezes passa, nem tem feedback, nem nada, e ele quer que você entregue o resultado, quer que você esteja ali super motivado, engajado.
às vezes por não reconhecimento, às vezes por brutalidade, por falar de uma maneira mais áspera, né? E as pessoas não toleram isso. Muito bom, muito bom. Não Fabiana, tolera. tem uma galera aqui perguntando assim, Fabiana, eu sou um líder, a pessoa está dando exemplo, se eu for um líder e tiver com um funcionário tóxico e está estragando a equipe, o que eu tenho que fazer? Olha, eu sempre falo para o desenvolvimento de liderança, o funcionário, quando ele vai, para começar, se ele vai entrar na empresa, ele já tem que passar por um treinamento. O funcionário. Funcionário. Tá. Então, o que ele tem que saber? Sobre a cultura da empresa. Então, o Roger vai entrar na empresa e ele precisa saber que a empresa tem uma missão, visão e valores, que é a cultura da empresa. Então, o Roger está entrando na empresa sabendo que essa empresa tem como objetivo alcançar X e daqui tantos anos ela quer estar em tal lugar e quais são os valores que regem a empresa. Os valores que regem a empresa é respeito, organização, inovação. Muito bom. Então, se tem 5 valores ali que regem essa empresa, o Roger precisa... Lá fora, o Roger pode ser quem ele quer ser. Mas quando ele entrar dentro da empresa, ele precisa seguir os valores que regem a empresa. Já começa aí. Honestidade, um valor número 1 na empresa, honestidade. A empresa não admite nada que seja que seja desonesto. Então, se um colaborador vai lá e faz algo e fala, mas amanhã eu ia falar, tal, ele está fora. Ele tem que receber uma advertência, porque ele foi fora aquilo que foi passado. Entendi. Então, nessa junção, Fabiana, igual a senhora está falando, pelo que eu entendi, o líder ele tem que passar para o liderado a organização da empresa, os valores, para quando ele estiver dentro da empresa, ele não pode dizer, eu não sabia disso. Com certeza. Então, assim, a cultura é o principal, é o começo. Depois da cultura, o que é importante as empresas fazerem, que é o trabalho que eu realizo, mas poucas empresas têm essa mente aberta, né? Uhum. É passar por um treinamento de autoconhecimento. Então, o líder, ele precisa conhecer o seu liderado. Qual que é o perfil que predominação dele? Porque, sabendo o perfil comportamental desse liderado, o líder vai saber como abordar aquele liderado para que venha colher o resultado que ele precisa. Se eu não conheço, eu vou falar da minha forma, do meu jeito, que eu sou. Só que a forma como eu sou, às vezes não condiz com o perfil de quem eu vou falar. Então, às vezes, aquele liderado vai se sentir o quê? Agressivo. Ele falou bravo, ele falou alto comigo. Ele está gritando comigo. Nem reconhece o que eu faço. Né? Eu estou trabalhando aqui há quanto tempo, só sabe pedir. Nem vem aqui ver o que está acontecendo. Não é assim? Isso. Então, assim, porque ele não conhece. Mas se o líder, se o liderado já passa por um perfil, por um treinamento de autoconhecimento, ele mesmo vai saber quem é ele e vai saber como que o líder dele é. Então, já tem uma junção aí de autoconhecimento. A galera aqui está perguntando, Fabiana, o feedback é muito importante? Importantíssimo. O feedback é um presente que você dá para o teu liderado. Mas como que você vai fazer feedback com o teu liderado, sendo que nem conexão com ele você tem? Então, como? Tem que ter essa junção. Tem. O funcionário, muitas vezes, ele é tóxico porque ele não é compreendido, porque ele não é apoiado, porque ele não é direcionado de uma forma clara. Porque antes de você delegar uma tarefa, existe 4D antes. Então, você precisa fazer a orientação com clareza, você precisa demandar, desenhar junto com ele ali, é assim, assim, assim. Fazer ele fazer da forma como você pediu para ele fazer, para depois ele fazer o trabalho. Então, no caso, o exemplo eu faço, você observa. Depois, nós dois Então, primeiramente, você vai definir, você vai demonstrar, você vai demandar, para depois você delegar. É os 4D. Os 4D, antes de delegar. E as pessoas pensam assim, vai lá e coloca esse livro lá. Não é assim. E se tiver um imprevisto? Eu mesmo já trabalhei em alguns lugares, né? Que era assim, você tem que fazer tal coisa. Mas como é que faz tal coisa? Aí você erra, você é culpado porque você errou, mas você não sabia fazer. Não sabia. Você não teve a demonstração, nada do tipo. Só vai e faz. Eu acabei de chegar, não sei nem o que é, como é que eu vou fazer? Isso. Entendeu? É aí que entra o ponto. Isso. Achei bem interessante. Vamos dizer assim, 80%, infelizmente, das empresas gerais não fazem isso.
Porque se fizessem, Aham. muita coisa seria resolvida. Com certeza, com certeza. Sanaria muitos problemas. E aí, assim, porque as pessoas falam assim, ó, já deleguei para você fazer. É assim, assim. Porém, Roger, cada pessoa você precisa explicar de uma forma. Exato. Tem pessoas que você vai falar, olha, você vai pegar o livro e vai colocar naquela mesa lá. Ela vai entender, Ok. ela vai fazer. Só que tem pessoa que Você tem que desenhar. você tem que desenhar e falar, olha, sabe aquela mesa? Não é a do lado, é aquela mesa do meio. Você vai colocar esse livro lá. E aí, se caso você chegar lá e tiver alguma dúvida, você pode me retornar a ligação, que eu vou te orientar de uma forma clara. Isso. Para essa pessoa é importante, ela Sim, tem segurança. sim. Né? E para fazer certo, ela vai se sentir mais segura. Mas o que acontece? O líder, ele delega uma vez e solta. E depois dá alguma coisa errada, e aí a E culpa aí? é toda do Então, assim, se eu te liderado. deleguei uma tarefa, eu tenho que certificar com você. Roger, deu certo? Claro. Passou um tempinho. Roger, ó, lembra de colocar tal coisa naquele lugar. Por quê? Eu não posso ter a certeza que você vai lembrar. Exatamente. Eu não posso ter, porque assim, se você tiver um perfil mais comunicador, você vai esquecer. Você vai esquecer. Com toda certeza. Entende? Agora, se você tiver um perfil mais analista, eu vou só certificar para te melhorar a tua segurança em relação ao trabalho. Sim. Já um comunicador, não, eu tenho que lembrar mesmo, porque ele vai esquecer, porque conversa Demais. 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 Então, assim, no meio do caminho, se aparecer alguém, ele vai papear, ele vai querer ajudar, ele vai querer fazer, e aí as coisas vão ficar paradas, não vai sair da forma como o líder gostaria. E aí o que acontece? Igual o Damião me perguntou, o líder tóxico tem que ser demitido? O líder tóxico, ele precisa ser compreendido no primeiro momento, porque às vezes quem está deixando o liderado tóxico é o líder. Sim. Então, isso tem que entender. Às vezes o líder está deixando o liderado tóxico. Tem que entender ambas partes. Eu sempre falo nesse trabalho que para nenhuma situação existe julgamento. A gente precisa compreender o ser humano da forma como ele é. E se ele estiver disposto a melhorar, ele vai fazer o melhor dele. Com toda certeza. Ele vai fazer o melhor dele. Mas para ele fazer o melhor dele, até mesmo ele precisa parar para olhar para ele. Sim. Que é o X da questão, né? As pessoas querem fazer, querem ter resultado, mas não olha para si. É o mais difícil, né? É o mais difícil. Então, assim, nossa, estou passando por muita dificuldade, estou correndo atrás, eu preciso alcançar tal resultado. Olha, está difícil, mas o que você tem feito para você primeiro? Exatamente. Ué. Né? Porque geralmente, eu não sei se o Damião pensa assim, mas geralmente é muito mais fácil você identificar tudo que os outros estão fazendo de errado. Mas e nós? O que está acontecendo de errado? Por que a gente não consegue chegar em tal lugar? Por que as coisas não dão certo? Será que a gente consegue identificar o problema? Tem uma raiz. Tem. Se você resolver a raiz, você resolve o problema. Com certeza. Mas é muito mais fácil você ver nos outros, né? Com certeza. É uma E coisa aí, se interessante. você aposta você desenvolve, você escuta esse liderado que ele está tóxico, você procura entender o porquê desse comportamento, você pode fazer um feedback, aí o feedback. Se o líder é tóxico, se o liderado é tóxico, eu preciso dar um feedback para ele. Olha, Roger, o teu trabalho é muito bom, você tem entregado de acordo com a empresa está precisando, os resultados. Porém, eu preciso que você melhore na comunicação. Quando você pede alguma coisa, você pede de uma forma bruta. Você a tua comunicação, ela não está uma comunicação assertiva, está uma comunicação agressiva. Então, eu preciso que você melhore na comunicação, né? Porque assim a gente vai ter menos reclamação das pessoas que trabalham com você. E aí você tem que estar muito aberto para receber isso. Aí eu vou finalizar. Roger, estamos de acordo? É possível, durante esse mês, você trabalhar isso, né? Quando você for falar alguma coisa para alguém, você pensar antes de falar, né? Quando você estiver muito nervoso, trabalhe um pouco a sua respiração, porque aí você vai silenciar um pouquinho, depois você vai lá e retoma o que você precisava falar. Estamos de acordo? Estamos de acordo. Trabalhou o Roger mudou. Depois desse apoio do líder que o Roger teve, o Roger se sentiu compreendido, ele se sentiu apoiado, ele mudou. Não, o Roger não vai ser dispensado. Ele está sendo desenvolvido. Aí onde está o segredo do feedback. Ele está sendo desenvolvido, claro. Mas aí passou um mês, o Roger continuou com o mesmo comportamento. E aí? Aí, novamente, um outro feedback, porque tem que... Eu sempre falo, tem que apostar todas as moedas. As cartas que você tiver. As cartas, as fichas que tiver, tem que porque apostar. o Roger, ele tá em aprendizado, o Roger ele tem as dificuldades, o Roger tem a história de vida dele. Eu não posso olhar para o Roger como uma pessoa, uma máquina. O Roger não é uma máquina. Até né? porque, Fabiana, se for demitir todos, o líder fica sozinho e é a empresa que perde. A empresa perde porque a empresa treinou aquele liderado ali, aquele liderado por um ano. A pessoa trabalha na empresa há um ano.
Até você formar uma pessoa de 1 ano de trabalho, a pessoa já vai ter gasto, já vai ter problema, porque, né, todos que entrarem vai ter alguma deficiência em alguma área. A gente não é 100% todas as áreas. Não, somos seres humanos. Né? E aí, se você fizer outro feedback, ele compreendeu, as atitudes dele estão de acordo com aquilo que a empresa precisa, ele fica, mas caso contrário, ele precisa ser demitido. Aí que vem a parte da demissão. Ele precisa ser demitido. Por quê? O funcionário que ele não está disposto a mudar, a ter esse autoconhecimento, a deixar de ser ignorante, ele não vai fazer parte da empresa. Inclusive, Fabiana, tem um pessoal aqui perguntando, Fabiana, como que um líder faz para observar tudo isso quando a pessoa não quer? E agora aí... Como que o líder faz? O líder, para ele observar tudo isso, ele tem que ter conexão com o seu liderado. Pergunta, viu? Ele tem que ter conexão. Então, se você trabalha na minha equipe, pelo menos uma vez por dia, eu tenho que passar perto de você e falar, bom dia, tudo bem? É difícil isso acontecer. Por quê? Porque muitas vezes, o que acontece? O líder, ele não tem só a função de desenvolvimento na empresa. A empresa acaba jogando outras atividades que não é função de liderar para ele fazer. Certo? Aí eu falo o seguinte, se for esporadicamente, às vezes isso acontecer, beleza, porque quem está ali vestiu a camisa. Tá para fazer acontecer. Mas quando isso começa a acontecer muito, o líder, ele não tem tempo de ir até o seu liderado. Então, se ele não tem tempo de acompanhar o seu liderado, como que ele vai cobrar? E aí tem aquela conversa sem fio, né? Aí sempre tem as panelinhas dentro da empresa, aí sempre tem aquela pessoa que às vezes não gostou muito de você, e vai lá e começa a falar coisas de você que às vezes não é o teu comportamento, não é a tua atitude, não é a sua ação. Queimar o liderado para o líder. Fulano não fez nada. Tem que ficar de olho nisso aí. Fulano não fez nada. Fulano ficou aqui, ó, só ficou no celular. Não fez nada. Eu estou morrendo aqui de tanto trabalhar. Como que o líder vai acompanhar isso? Você sabe o que é engraçado? É que a pessoa, para ver que a outra não está fazendo nada, se ela estiver trabalhando, ela não vai ter tempo de reparar no comportamento da outra. Mas eles acham um tempinho. É assim, ó. Né? Com certeza acha. Porque assim, a conexão do líder com o liderado vai fazer com que a equipe tenha conexão entre si. Então não há diferença entre uma equipe. Quem é melhor, quem é pior. Não, tem que quem é maior, quem é menor. Igual. Todos são iguais. Então, para ter a conexão, eu preciso tomar aquele famoso cafezinho, pelo menos com 2 liderados. A equipe é muito grande. Mas eu posso separar no mês aí. 2 vezes por dia, eu vou tomar um cafezinho com o Roger, amanhã eu vou tomar um cafezinho com o José. E aí, José, tudo bem? Como está o trabalho? Tal? Tem alguma dificuldade? Como está a família? Então, eu preciso fazer uma conexão com o meu liderado. Porque eu estou vendo ele não só como uma pessoa que entrega o resultado, mas como uma pessoa humana. Que tem sentimento, que tem as suas vulnerabilidades também, que passa por problema, tem dificuldade. E o líder, quando ele tem conexão com o liderado, a partir do momento que o liderado chega na empresa, só o andado dele, o líder já sabe se ele está bom ou se ele não está bom. De longe ele observa e sabe com certeza. Se o liderado dele, se o funcionário ele está bem ou está mal. De longe. O líder ele tem que entender isso. Ele precisa conhecer as pessoas que ele está desenvolvendo, né? E aí é onde eu falo. Então, se eu conheço quem eu estou desenvolvendo, é muito mais fácil do que eu achar que aquela pessoa tem que ser do jeito que eu quero. Né? E aí, mas assim, e as empresas muitas vezes cobram isso. Não é para ser muito bonzinho com o liderado, não. Não, tem que fazer, tem que cobrar as empresas. Então vamos lá. Gerente, coordenador, líder. Então existe uma hierarquia dentro de uma empresa. Não existe? Existe. E o que corrompe o desenvolvimento de um líder? Quebrar a hierarquia. Por quê? Eu tenho muita amizade com o gerente. Eu vou falar diretamente para ele. Aí, o coordenador não está sabendo. O líder, que é líder da pessoa, também não está sabendo. Como que age numa situação dessa? É complicado, porque você quebrou a hierarquia. Você foi desrespeitoso com o coordenador. Existem 3 leis dentro de um trabalho que elas precisam ser seguidas e mantidas. 3 leis. 3 leis. Primeira lei, a lei da hierarquia. A hierarquia jamais ela pode ser quebrada. Então, dentro do treinamento que eu faço, isso é tudo orientado para eles. Então, o seu líder é esse. O líder vai entrar em contato com o coordenador vai entrar em contato com o gerente, caso necessidade.
E quando é uma empresa que já tem a cultura de quebrar a hierarquia, isso leva um tempo para modificar, porque as pessoas não entendem que existe uma hierarquia. Né? Se você trabalha comigo, aí você vai lá e liga não liga para mim, liga para o Damião, para resolver teu problema. Hoje, a orientação é o seguinte, tá? Você vai vir até mim. Ah, o Damião falou tal. Ah, Damião, então tá bom, resolve o problema, é seu. Eu já não vou colocar a mão mais. Porque você procurou ele? Então o líder precisa se posicionar. Mas isso não acontece. O líder fica triste, o líder fica, né, assim, com raiva, né? Porque sabia que era eu, tá comigo todo dia e vai procurar o Damião. É difícil, né? Aí fica complicado. Porque acho que tô pegando no pé, fazendo alguma coisa, mas não é. E aí, então, primeira lei, hierarquia. A hierarquia precisa ser seguida em qualquer situação. Isso é lei... É essencial. Para a vida. Qualquer lugar que você pisa o pé vai ter uma hierarquia. É igual dentro de casa, né? Não tem como. Pai, mãe, filho. O filho não pode mandar mais que o pai. Ué. Mas é o que está acontecendo diferente, né? Você sabe disso. Hoje é. Mas só que é prejuízo para eles. Até porque, para eles. Quando começa a quebrar a hierarquia dentro de casa, o mercado de trabalho, quando essa galera chega... Acabou, é para a vida. Então, hierarquia. Segundo, lei do pertencimento. Você jamais pode excluir pessoas que trabalham com você. Ah, não vou chamar fulano não, porque fulano dá trabalho. Vai fazer alguma coisa. Ah, não, nem quero conversar. Então, assim, você trabalha com a pessoa, você tá com a pessoa todos os dias, mas você não quer enxergar ela. Então, ela não tá pertencendo à equipe. Isso aí é o líder. É o líder. Então, assim, lei do pertencimento. Então, toda pessoa que você exclui do seu campo causa uma desordem dentro da organização, daquele meio, entendeu? Uhum. E a outra lei é a lei do dar e receber, equilíbrio. Então, para tudo, tem que ter um equilíbrio. Uhum. Então, se você está trabalhando a mais, o seu liderado, ele precisa ter uma visão de ter uma recompensa com você. Para dar uma equilibrada. Por quê? O desequilíbrio desmotiva. O desequilíbrio, você perde muitas vezes funcionário bom, que te entrega bons resultados. E às vezes o líder fica na ignorância ali. Não faz mais que a obrigação. Aí é onde está complicando muito dentro das empresas, né, Fabiana? As pessoas entram, mas elas não entram com a cabeça, quero ficar aqui. Elas entram com a cabeça, eu quero construir uma história dentro dessa empresa. E para isso o líder tem que ter essa terceira lei. Claro, todas as leis o líder tem que enquadrar, né? Não só o líder, como o liderado também. Então, assim, para os dois lados. Então, assim, a gente tem que ter um equilíbrio. Então, se eu faço mais para você, você tem que me retribuir, não precisa ser em dinheiro. Uma folga, vou precisar ir no médico, tá liberado. Sem aquela dificuldade, sabe aquela coisa que você sabe que você dá o sangue ali para a empresa, e você precisa, às vezes, de ir no médico, não vai, porque não libera. Às vezes um obrigado, às vezes você sentar com o seu liderado para ouvir ele. Está passando por uma dificuldade com a esposa, com os filhos, ou alguma doença, ou com o pai, com a mãe. Ah, Fabiana, mas isso aí não envolve o trabalho. Envolve. Claro que envolve. É aí que faz você ter conexão com o seu liderado, e aí faz com que ele entregue o resultado que você precisa. Exatamente. Isso aí seria o reconhecimento, né? O reconhecimento. Equilibra. Então, assim... O cara está se esforçando, você reconhece o esforço dele. Isso. E às vezes as pessoas pensam que é só pagar. Ah, vou pagar a hora. Vou pagar, né? Porque, assim, nós temos 3 tipos de perfil para trabalhar numa empresa. Aquela pessoa que entra para ganhar. Foda-se a empresa. Ela não fica. Eu não quero saber, no final do mês eu quero pegar o meu dinheiro e tchau. Segundo perfil, aquela pessoa que entra para trocar. Ó, Damião, vamos fazer uma hora extra aí. Quanto você vai pagar, Fabiana? Quanto você vai pagar? Então, se você pagar para mim, eu vou. Se não pagar, nem precisa me ligar, porque eu não vou fazer. Sim, mas essa pessoa, quando chega nesse nível, é porque ela já está machucada. Sim, já começou. Já começou lá atrás, sim. Já fez, não teve reconhecimento. Exatamente. Aí a pessoa, não, só vou agora, porque eu faço e não tenho reconhecimento. Fulano tá lá, ó, não vem, não faz, e é tratada a pão de ló. Olha, infelizmente é a nossa realidade. Já vi muito isso, mas demais. Sim. A terceira pessoa, quando a pessoa entra para contribuir.
É o que está em Assim, falta, né? É o que está em falta. É o que está em falta. É o que está em falta. Tá muito em falta, Fabiana, essa terceira ou tipo assim, dá para mesclar? Está muito em falta. Tá muito em falta. Sabe por quê? E aí, a pessoa só vai entender o seguinte. Então, quando eu estou fazendo uma contribuição com você, eu estou fazendo o meu trabalho para você, para a empresa, eu preciso ter na minha cabeça, Roger, Damião, que eu só vou ganhar quando a empresa ganhar. Aí, galerinha, tá Então, vendo? quando você contribui, você está fazendo o teu melhor, você está contribuindo com a empresa, e a empresa vai te recompensar pela tua contribuição. Esse dinheiro, ele multiplica em 10. Em 10. Aí, galera, escuta aí, galerinha. Mas quando você entra para ganhar, quando você entra para trocar, o teu dinheiro cai num saco furado. E geralmente essas pessoas que entram para ganhar e para trocar, são pessoas que lamentam, são pessoas que reclamam, são pessoas que o salário não dá, nunca tem. Aí você olha para a vida pessoal da pessoa, também não tem. Então, a pessoa só quer ganhar. E é o equilíbrio. Se a empresa ganha, você ganha. Uma vez, Né? eu estava conversando com os meninos, que nós temos um grupo de liderança, né? Eu trabalho de inspetor de produção, e no grupo nós falamos muito sobre isso. Cara, se a empresa não tiver lucro, eu sou mandado embora. Porque no Brasil e no mundo, nenhuma empresa fica de pé se não tiver lucro. Sim, é isso aí. Eu sempre falo, né, que empresa, entrou dentro da empresa, não tem amizade em empresa. Não existe isso. Ai, meu melhor amigo, meu líder, meu melhor amigo, tá. Gente, não comece com essa, porque vai dar errado. Vai dar errado. Então, a empresa, ela abre a porta para ter resultado, igual você falou. A empresa precisa ter resultado. Precisa. Né? Isso. Então, não tem ha-ha-ha, ri-ri-ri. Cada um faz o seu, cada um entrega o que precisa ser feito. E no final, todos ganham e todos fizeram. Porque o líder, ele é o menor. Sim, o líder tem que entender isso. Tá, ele tem que entender. Mas 80% da liderança não entende. Aí é onde complica tudo, né? Por quê? Porque o ego do poder, né? Eu mando, é dessa forma, não é desse jeito, manda embora, né? Na pura ignorância. Então, o ego, aí ele acaba que ele aparece E nos resultados. não. Os liderados não. Tá lá, tem que fazer, obedecer ele. Não é nem para trazer resultado para a empresa. É interessante você falar, que você me lembrou de uma história que eu vi uma vez, eu acho que eu vi um vídeo, não lembro aonde. O cara falando assim, tinha um funcionário muito antigo, ele era muito amigo do dono da empresa. E o dono da empresa colocou o filho para dirigir, né? Que ele deu uma parada. E o filho não gostava do rapaz, mandou embora. Mas já era velho de história. Mas tudo que engrenava ali passava pela mão desse rapaz que mandou embora. Quando ele mandou o rapaz embora, ele não deu conta de tocar. Não dá. Aí o pai dele chegou para ele e falou assim, você mandou embora, você vai lá contratar de volta. Eu não vou corrigir o que você fez, entendeu? E é muito isso, às vezes sobe um pouquinho para a cabeça quando você dá o poder, a pessoa acha que ela é a melhor que todo mundo, aí manda uma pessoa embora que às vezes dava vida para aquilo ali, né? Isso. É interessante isso daí. Isso. Mas você sabe que essa questão familiar, isso acontece muito. Mas muito. Então, muito. assim, o pai tem toda uma empatia, tem visão, né? Até que ponto, reconhece o funcionário, valoriza aquela pessoa com quem ele trabalha, pessoa humilde mesmo, sabe? Sim, sim. Que tá ali e cresce junto mesmo. Valoriza aquele funcionário. Aí, passa para o filho. O filho entra, manda todo mundo embora. Esse não vai ficar mais. Agora comigo vai ser desse jeito, assim, assim, assim. A empresa fale. A empresa fale, sabe por quê? Às vezes fale, às vezes nem tanto de não ter resultado, mas de tanta ação trabalhista. Isso aí quebra. Porque hoje as pessoas, para mover uma ação trabalhista, e eu sou prova, não é por causa do trabalho, é por causa de comportamento. Exato. É por causa de comportamento. Então a pessoa, tá lá no final, o líder está maltratando, o líder não está ouvindo, o líder não está apoiando, o líder não tá direcionando, e está cobrando. Então, assim, exemplo, né? eu quero que você faça esse trabalho, mas dá condição para essa pessoa fazer esse trabalho. Exatamente. Aí não dá, você não sabe fazer o trabalho, vai ser mandado embora. Aí acaba falando, e assim, uma coisa assim que eu trabalho muito dentro das empresas, é assim, se você tem uma situação para resolver com o Damião,
Você precisa chegar no Damião. Exatamente, não é nos outros. Não. É. Mas até chegar no Damião, Já passou todo por todo mundo já está sabendo. Porque tem aqueles pezinhos de pelúcia que chega para coletar. Ai, Roger, não, se eu fosse você, eu fazia assim, assim, assim. Mas depois tira o corpo de fora. E eu como é que tem? Conheço. Tira o corpo fora. E aí acaba que às vezes você também não tem aquela atitude, às vezes pelo teu perfil também. O perfil envolve tudo. Envolve tudo. E aí às vezes você não tem aquela atitude, mas você acaba sendo induzido por outras pessoas que te instigou Sim, sim. a fazer uma coisa e você acaba às vezes pirraçando mais ainda o liderado, mas você não chega nele para falar. Sim. Ó, fulano, não gostei da atitude que você falou, da forma como você falou comigo, perto de todo mundo, né? Eu quero que você, quando você tiver que me chamar a atenção, você me chama num cantinho para falar. Porque perto de todo mundo, eu fiquei morrendo de vergonha, eu fiquei com muita raiva de você. A verdade é essa. Ser verdadeiro. Sabe por quê? Porque a verdade, em qualquer situação, ela vai libertar. Isso. E serve aos dois lados da moeda, né? Tanto para quem é empregado quanto para quem é patrão. Sim. Porque tem muita gente que vai lá e faz a cabeça do empregado quanto patrão, e tem muita gente que faz a cabeça do patrão quanto empregado. Isso. E todo mundo perde. Todo mundo perde. Porque primeiro saiu fora da hierarquia. Sim, exatamente. Entra lá. Segundo, porque liga. já começa a excluir aquela pessoa que não está fazendo certo, que tá com conversinha, fulano está falando assim, automaticamente o líder já não tem o mesmo olhar. Exato. Querendo ou não. Querendo ou não, aquele funcionário já não fala bom dia da forma como ele falava. Sim. Né? Sim. Aí já começa aquela coisa, tá diferente, nossa, fulano tá diferente. Mas a gente nunca pode apontar a situação de primeira instância. Exato. Você tem que investigar, você tem que ir a fundo. Né? Isso dá trabalho, Roger. Sim, sim. Dá trabalho. Por quê? Primeiramente, você tem que trabalhar você. Sim. Você tem que segurar os cavalos que tá te acelerando. E tem olha que tem muito, hein? Né? Você tem que segurar os cavalos que tá te acelerando. Tem bastante. Tá? E o gerente cobrando, tem que entregar a produção, e você vê aquele cara na maciota lá e fazendo. Você já falou com ele uma vez, falou duas, só que você falou da forma errada. Exato. Tá? Porque você só chegou nele para chamar atenção. Você nunca chegou nele para elogiar, para agradecer, para falar, olha, bom trabalho que você está fazendo, olha, parabéns, olha, conseguimos alcançar a meta. Mas para cobrar, E aí é é fácil. Né? maiapa. É interessante Aí, você falar, porque a gente vê muito isso. Se acerta, não tem, ninguém fala nada. Mas se for um erro, Acabou. é uma tempestade. Aí você é o mais errado do mundo. Mas por que então? Você erra, todo mundo vai lá e te chama atenção, mas você tem um acerto, ninguém fala nada. O ser humano é muito disso, né? Quando você não se conhece, as palavras entram muito, você se move muito nisso. Então você põe na sua cabeça, se eu erro, é lapada, mas se eu acerto, ninguém fala nada, então não tem sentido. Né? Não tem motivação, Não né? tem. Você vai desanimando. Aí você fica mais aberto a receber conselhos negativos. Sim. Eu já trabalhei em lugar, é interessante. Tinha uma função e tal. Aí trabalhava um rapaz e falou, rapaz, se fosse eu saía daí. Largava a mão disso, eu saía, ele assumiu o que eu fazia. Você entendeu? É desse jeito. Mas você já estava saturado, você vai ouvindo, entendeu? Você vai ouvir? Então, assim, eu sempre falo, fala com a pessoa que vai resolver o teu problema. Então, assim, chegou uma situação, não estou aguentando mais, tal. O que você acha, Roger? Você não responde nada. Primeiro que você não vai resolver, mas as pessoas não fazem isso. Não, se eu fosse você, eu saía, eu mandava no pau essa empresa, porque olha, fazendo isso com você, se fosse comigo, entende? Já acaba te colocando uma pilha. E a gente tem que ter, né, amor no trabalho que a gente faz. E na empresa que a gente trabalha. Eu preciso honrar a empresa que eu trabalho. Tem que honrar, né? Dali E a você gente tira o seu sustento. Com certeza, mas você sabe que a realidade não é essa, né? Não. E tudo começa por uma desestruturação dessa não conexão. Porque se eu tenho conexão, eu dou abertura. Se meu liderado confia em mim enquanto líder, qualquer situação ele vai chegar em mim e vai falar. Mas se ele não confia, ou se ele já te falou uma vez e você foi lá e compartilhou com outra pessoa que chegou no ouvido dele, acabou. Confiança, zero. Confiança tem que ter. Né? E confiança não se ganha, se conquista. Se conquista. E o líder ele precisa confiar. Conquistar a confiança do seu Confiança liderado. dos liderados, é isso aí. A gente está falando desse assunto aqui, né? É algo assim, tão real, que acontece muito, mas a gente sabe que a realidade lá fora é triste. É outra, né? É triste. Né? E assim, às vezes as pessoas pensam assim, vou contratar uma pessoa para trabalhar na empresa para desenvolver meus líderes. Não precisa, o gerente já desenvolve.
Só que tem muita coisa que o líder passa que ele não vai falar para o gerente, porque o gerente não está dando abertura. E aí vai virando uma bola de neve. Porque ele já começa a ficar desmotivado, já começa a desmotivar a equipe, já começa a ficar cansado, exausto. Aí já, a empresa já começa a jogar um monte de trabalho que não é a função dele quanto líder. Às vezes, gente, quantas empresas perdem pessoas maravilhosas, pessoas que entregam, pessoas de confiança, por falta de comunicação assertiva. É, isso aí. Tem Alinhamento. muita gente que perde. E aí que o feedback, você perguntou, o feedback é presente. Então, tem que ter uma cultura de feedback. Então, o liderado, ele precisa entender que pelo menos uma vez no mês, ele precisa dar um feedback para o funcionário, para ele saber, você acertou aqui, acertou aqui, acertou aqui. Mas aqui, precisa melhorar. Tem que ter esse feedback, até porque às vezes o funcionário acha que está fazendo certo, mas é errado. Errado. E aí, aí eu pergunto para você, você acha na tua visão, feedback, como que é feito o feedback? Ele pode ser feito por telefone, ele pode ser feito por presencial, ele tem que ser feito com outras pessoas. Como que é feito o feedback, na tua visão? Na minha visão, o feedback tem que ser cara a cara, olho no olho, e dependendo do feedback, é você e aquela pessoa, para ela não se constranger no meio das outras. Feedback tem que ser agendado. Você nunca vai fazer um feedback com uma pessoa sem agendar com ela. Surpresa, cheguei, vou fazer um feedback. Não, agendado. Feedback, ele tem que ser olho no olho. Feedback, ele tem que ser sem celular. Não deixa cair uma ligação na hora que você está falando com a pessoa. Você tem que desligar o seu celular, saber que é 5, 10 minutinhos que vai conversar com aquela pessoa, porque senão você não conecta com ela. Não tem conexão, né? E feedback é assim, marquei um feedback com o Damião. Cheguei para fazer o feedback com o Damião. E aí, Damião, tudo bem? Tudo bem? Não estou muito bem, não. Aconteceu assim, assim. Você tem que agendar outro dia o feedback. Porque a pessoa já está sobrecarregada, né? Entende? E as pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem. Então, se a pessoa já não está bem, tudo que eu falar, ele vai interpretar de uma outra forma. Entende? Então, e aí, tudo bem? Tudo bem. Então, vamos fazer o feedback. Mas, não estou bem, não estou legal. Damião, melhor a gente remarcar o feedback, né, para a próxima semana, tal hora, a gente faz. Acaba o problema. Não, mas o povo quer enfrentar. Fala, não está bem, agora vai me ouvir. Aí onde você acaba bem, perdendo, agora... né? Você poderia ganhar aquele colaborador e perdeu porque falou numa hora desnecessária. Sim. Não, ele não vai pegar nada. Tá pegando no meu pé, ele não vai pegar como um presente, né? Um ponto ali que ele precisa melhorar. Né? E a gente sabe que as empresas que têm, às vezes, 5 funcionários, 10 funcionários, 2 funcionários, eles acham que não precisa disso. Tem que ter. Né? Mas aí o patrão ele chora no secreto, porque não está tendo resultado, porque ele falou uma vez que aquela pessoa não teve resultado, ele fala de novo, não tem resultado, ele fala de novo, não tem resultado. Só que ele fala abertamente, e feedback não é falado abertamente, feedback é dentro de uma sala, é pessoal, fechado, é olho no olho, entendeu? É você falar com a pessoa assim, falar, preciso que você tenha um resultado melhor. Eu acho, assim, isso é a opinião minha, eu acho que 90% dos problemas empresariais que a gente tem hoje, se seguissem tudo isso que a gente falou aqui, seriam resolvidos. Claro. E aí, agora eu vou te falar mais. Toda essa mudança comportamental demanda tempo. Sim. Então, Não, você não quer que o teu funcionário tenha uma visão diferente. Ele tem 40 anos de idade. 40 anos ele viveu daquele jeito. Não dá. Você não quer que ele tenha uma visão em um mês. Não dá. Não dá. Tem que ser trabalhado. É trabalhado, é conversado, é orientado, né? É apoiado. Sim. Né? E é interessante, porque não fazem, né? Na realidade é essa, não fazem. Sim, não fazem. Poderiam fazer, porque muitos problemas seriam resolvidos. Isso, se for pegar todo lugar que eu já trabalhei, tal, é assim, cobrança, não fez, não tá bom, se fez porque era pra fazer mesmo, é obrigação, e é assim, entendeu? Se fez errado porque é incompetente. Isso. E você vai entrando nas coisas que quando você vai aprendendo, aí você vai estudar e tal, você vê que, se tivesse esse tratamento no desenvolvimento da pessoa, ela seria muito melhor naquilo, entendeu? Falta muito isso, infelizmente falta isso. Sim. Assim, infelizmente, hoje os empresários, eles precisam entender que eles estão contratando pessoas, mas eles precisam desenvolver aquela pessoa. Até teve um amigo do meu esposo que falou assim, olha, se o funcionário tivesse a mentalidade que o empresário tem, ele não estaria ali. Ele não estaria
ali. Ele montaria uma empresa para ele. Né? Então, assim, são culturas diferentes. Então, o empresário ele precisa ter um tratamento humano, né? Que eu falo uma liderança humanizada. O líder, quando ele é um líder humanizado, ele tem esse autoconhecimento. Ele olha para outra pessoa e sabe que aquela pessoa tem deficiência, sabe que aquela pessoa tem dificuldade, né? E ele não está fazendo porque ele quer daquele jeito. Ele não sabe. Tem uma dificuldade. A maneira como ele aprendeu foi daquele jeito. Eu vi um negócio interessante, você falando agora, eu lembrei. Eu estava trabalhando num lugar ali, assim, ó, conversando com o pessoal, conversei com o coordenador lá. Rapaz, faz tempo que você trabalha aqui? Que eu gosto de saber, né? Eu pergunto. Eu sou a parte que fala, né? Faz pouquinho, eu só inaugurei isso aqui, ó. Eu que montei. Eles me contrataram e eu montei. Faz mais de 25 anos que eu estou aqui. Aí a outra tinha uma mulher que trabalhava lá, fazia 15. A outra 10. Falei, gente, mas não tem ninguém novo aqui, não? Muito. Aí eu observando, o presidente lá, todo dia ele andava, todo lá, ia cumprimentava quem era cliente, cumprimentava os funcionários, às vezes parava, ficava conversando, ia lá na sala onde o pessoal ia para tomar um café, ficava lá, depois saía, conversar, todo dia. Ele ia lá, cedo e à tarde. O pessoal é motivado a trabalhar ali. Você motiva porque você está conversando, você está interagindo, você está estimulando. Agora tem patrão que você não vê. Não vê. Você não sabe nem quem é. Não vê. E é importante eles estarem em contato. É muito, porque você Muito se sente. O patrão conversando comigo. Quando eu trabalhava na usina, o presidente, ele fazia um papel que nenhum dos líderes fazia. Era esse papel aí. Ele chegava, ele atendia a recepção, ele falava bom dia, boa tarde, falava com educação, cumprimentava todo mundo. Então, assim, é difícil fazer isso? Não. Basta querer. Mas o que o líder faz? Ele deixa ficar atormentado com a cabeça com as cobranças e aí ele se perde. E nisso tudo quem perde é a empresa. Com certeza absoluta. A empresa, porque no Brasil, para ser empresário no Brasil, com esse tanto de imposto, e você tem uma saturação alta para manter funcionário e ainda perder funcionário que te dá produção por causa do líder, não porque o funcionário foi um funcionário que não deu conta, mas porque o líder não soube manter ele na equipe, isso tudo quem perde é a empresa. Com certeza absoluta. A empresa, na contratação, ela já tem que saber qual que é o perfil que ela precisa para aquela área, né? Que é um trabalho que eu realizo. Então vai ser contratado, passa por uma avaliação de perfil comportamental comigo. Ali eu vou saber se a pessoa é comunicadora, se ela é executora, se ela tem ação, se ela tem um bom planejamento, se ela tem uma boa análise. Então nós temos 4 tipos de perfil comportamental. Comunicador. Então pessoas comunicadoras são pessoas que falam, adoram ambiente onde tem pessoas. Então não adianta pôr essa pessoa para trabalhar num cantinho fechado, porque ela não vai ficar. Ela não vai trabalhar só. Não, ela não vai. Ela gosta de ter contato com pessoas, porque a motivação dela vem do contato com pessoas. Então, pessoas do perfil comunicador são pessoas extrovertidas, animadas, que motiva a outra. Porém, são pessoas que perdem o foco. Fácil. As comunicadoras então, assim, perdem o foco muito fácil. Claro! Então, assim, você está conversando ali, chegou uma pessoa para falar outro assunto, você já fala daquele assunto, já pula por outro, pula a esteira já está lá embaixo. Não, já foi embora. E aí acaba perdendo o foco. Então, são pessoas que precisam ser monitoradas. Né? Então, são pessoas que... o ideal seria 25% comunicador. Se você tiver 26, 28, já dá problema. Então, 25% de cada perfil é um sonho, mas isso é muito raro. Né? Isso é um sonho para quem lidera. E geralmente, um exemplo, outra perfil executor, são pessoas da ação. A gente tem que ter ação? Precisa. Porque só pensar e planejar e ficar falando, mas não fazer, não vai ter resultado, né? Então, a ação, o perfil executor é o perfil mais temeroso para líder. Por quê? Porque ele consegue fazer tudo muito rápido. Ele consegue. O executor, ele faz 10 coisas ao mesmo tempo. Ele consegue fazer. Não tem nada que é dificuldade. Aliás, tudo que é dificuldade, desafio, ele ama. Motiva ele no último.
né? Já para motivar um perfil comunicador, tem que ter o reconhecimento. Você reconheceu o trabalho dele, ele trabalha 24/48, ele feliz, você ganha. Então, ó, já no perfil executor, você desafia ele. Será que a gente consegue fazer esse trabalho em 2 dias? Aí vem um analista que pensa, um planejador que faz, toda ali, não dá tempo. Aí ele fala, eu consigo. Esse é o Executor, dominante, perfil. Bora lá. Perfil dominante. E aí ele vai, só que aí assim, ele é executor, ele pegou a tarefa, só que abaixo dele tem 10 pessoas que ele vai pôr para rodar para fazer a tarefa. Aí sabe o que ele vai fazer? Vai passar por cima. Ou vai, ou vai. Ou vai, ou vai. Não tem opção de não ir. Tem que ir. Aí ele pega outros perfis que são mais melindrosos, perfil que precisa de um planejamento, perfil que precisa de mais detalhe. Ele não quer saber. Ele quer que você faz. Aí depois que conseguiu a atividade, matou todo mundo. Uns já estão falando que vai sair, que não vai ficar porque trabalhou até tarde, não teve reconhecimento, outro é porque não sentiu segurança, pensou que fosse acontecer alguma coisa. Teve que refazer trabalho, que se tivesse planejado antes não teria que fazer o retrabalho, né? Porque ele ficou pondo pressão. Executor. Esse perfil é um perfil muito difícil para desenvolver pessoas. Por quê? Porque ele é muito acelerado. Ele é irônico, ele é sarcástico. Mas, você não conseguiu pegar a peça? Nossa, era muito pesada assim? Ele não vai falar assim. Ele não fala ao pé da letra, ele fala por parábolas. E aí aquilo ali vai machucando mais as pessoas ainda. Né? Então, assim, esse perfil é um perfil que eu trabalho muito quando eu tenho um líder desse perfil. Para desacelerar ele, para ele entender que um planejamento é importante, a análise para ver quem são as pessoas que estão trabalhando. Né? Eu já peguei líder que entrou na empresa, passou pelo trabalho, avaliei os liderados que ia ser líder dele. Demorou um pouquinho a devolutiva, ele não compreendeu o cara. O cara era planejador, precisava de uma atenção, precisava de uma organização. Nada assim, ó, para aqui, faz ali. Não, fala um dia antes, deixa ele programar, deixa ele planejar. É importante para essa pessoa. E aí a pessoa era boa, mas ela pediu para sair. Não fica. Pessoas do perfil planejador são pessoas calmas, são pessoas que precisam de uma rotina. São pessoas que se dá bem com todos. Pessoas do perfil planejador se dá bem com todo mundo. Só que são pessoas que planejam, se tiver um perfil mais alto, mas não sai do lugar. Por quê? E se não der? E se acabar? E se der errado? Então agora não é o momento, então ele não sai. Para ele sair, eu falo, tem que ter um anjo. Eu falo, vai! Olha, tá ótimo, essa ideia sua é brilhante. Porque assim, geralmente essas pessoas perdem muito projeto, perdem muitas ações que poderia fazer, que traziam muito resultado. Aí outra pessoa vai lá, pega a ideia, um executor da vida, vai lá, coloca em ação e dá resultado. Então são pessoas que, para desenvolver, precisa ter o quê? Equilíbrio. Aí você entra num trabalho com perfil executor, te cobrando o tempo todo, não tendo equilíbrio, porque de uma tarefa a gente passa você para outra, você não sabia, não entende muito bem, já vai te desmotivar. E aí você não fica, porque sob pressão. Então, o planejador ele precisa ter um equilíbrio no trabalho. Então, ele tem que ser orientado, tem que ser direcionado. Então, se eu sou líder dele, eu preciso saber que antes de eu passar a atividade para ele, eu tenho que desenhar, eu tenho que acompanhar, eu tenho que apoiar, falar, olha, pode fazer, tá certo, a tua ideia foi maravilhosa. Diferente. Já uma pessoa do perfil analista, nossa, essa daí meu coração chega a doer, porque essa pessoa é uma pessoa que tem um coração do tamanho do mundo, gigantesco, empatia. Esse é o líder analista. Mas só que o líder analista ele sofre muito, Sofre demais da conta. Porque conta aí para nós. Porque o líder analista, antes de ele abrir a boca para falar, ele já sabe qual a resposta que você vai ter. A mente dele vai além. Ele tem a mente aberta. Né? Eu vou falar tal coisa pro Roger, ele vai me responder. Se ele me responder, eu vou falar tal coisa. Aí ele acaba ficando empacado, entendeu? Porque ele não quer abordar, porque ele sabe se abordar. E se ele vai evitar confronto. Um líder que tem um perfil analista, ele nunca vai confrontar, bater boca. Já um comunicador executor, vixi. O líder analista ele tem medo de perder a equipe? O líder analista ele precisa medo, ele tem medo, ele adoece, de tanto medo que ele tem, ele adoece. O líder analista, ele pensa primeiro na outra pessoa, depois ele pensa nele, então ele começa a sofrer.
né? Porque assim, o líder analista, ele faz tudo da melhor forma possível para não dar erro. Ele não admite errar. Quem é analista, porque ele vai analisar os riscos e possibilidades que um perfil comunicador não consegue ver, porque conversa muito. Um perfil executor, jamais, porque ele quer fazer para ontem. O planejador consegue ver, mas igual o perfil analista, eles têm visão assim daqui em Miami. Perfil comunicador daqui em Votuporanga. Perfil executor daqui em Rio Preto, vai um pouquinho mais longe, tem uma visãozinha. Mas o perfil analista é um perfil que eu falo que é mente gênio. Só que eles se cobram muito para fazer tudo perfeito. Pode fazer o melhor trabalho. Falar, Roger, que trabalho bom, que ideia boa. Você acha, Fabiana? Ah, mas eu achei que faltou tal coisa. Ele nunca se aprova. Né? Ele está sempre ali querendo, está faltando alguma coisa. Então, assim, ele é perfeccionista. Só que aí ele é muito pessimista para quem está convivendo com ele. Porque tudo que as pessoas falam perto dele, ele é realista. Se daqui em Votuporanga é 10 litros de combustível, é 10 litros. Aí vai o executor, não, com 8 nós chega lá. É a ria de mar o perigo, né? Um comunicador, ele não tá nem aí. Se parar o carro no meio do caminho, vai só pedir, me dá socorro aqui, preciso pegar combustível. Mas o analista não admite esse tipo de coisa. Aí ele vai falar assim, não dá. Aí fala, nossa, mas não vou falar para fulano mais não. Fulano é muito negativo. Tudo que eu falo para ele fala que não vai dar, que tem que ser assim, porque tem visão muito longe. Né, consegue ver detalhes que outros perfis não conseguem ver. Né? Então, assim, se ele fala, está falado. Se ele fala, vai acontecer assim, não vai dar certo, pode pegar a palavra dele, porque vai acontecer. Aí quem está por perto já não quer nem falar mais nada. Esses aventureiros, que é mais aventureiro, que não mede para fazer as coisas, ele nem vai falar mais nada. Então, assim, é um perfil que tem muito coração. O perfil executor não tem coração, Roger. É 880, sangue no olho. Ai, tá com dor de cabeça, toma um remédio. Vamos acabar esse trabalho primeiro, depois nós conversa. Né? O perfil executor não gosta de muito contato, não é de muito contato, muito... Ele não é nem se você elogiar a vida dele, não elogiar, ele não quer nem saber, ele quer entregar. É resultado. Já um perfil comunicador, não. Né? Então, assim, o executor, aí é onde eu trabalho, pessoas do perfil executor. Eu falo, gente, por experiência própria. Imagino. Gente, quando eu fiz a minha primeira avaliação de análise comportamental, eu estava em tempo de entrar num quadro de depressão, rindo para as pessoas. Rindo, acolhendo todo mundo, fazendo por todo mundo. E aí eu estava, porque nessa análise de perfil comportamental tem uns indicadores que mostram o interno, mesmo que você não fale. Ali mostra. E aí você vai ver, a tua energia está baixa, você está se cobrando muito, a sua reação em estímulo está lá embaixo, e você tem um perfil que tem um comunicador, tem um perfil muito bom de energia. E aí eu falei, meu Deus, vou ter que tomar umas providências. Né? Vou começar a falar não, vou começar a apertar o botãozinho do foda-se. Como que foi tudo isso aí, quando começou a dizer não? Porque tem pessoas que não gosta de ouvir não, mas tem que ouvir. E assim como tem pessoas que não sabem dizer. Tem esse negócio também. Mas sabe o que acontece? A questão do dizer não, foi um processo na minha vida muito lento. Né? Porque começou lá na primeira formação, eu já me autoconheci. Já entendi que meus valores de vida é diferente do valor de vida do Damião. E às vezes os atritos que acontecem é tudo por causa de valor. Né? Para você, valor, organização é número 1, para mim não é. Se eu pegar alguma coisa e deixar do lado, tá tudo certo para mim. Aí, aí você chega nervoso, irritado. Fala, só por causa disso? As pessoas não entendem, mas isso é valor, são valores. Sim. E aí você começa a respeitar o valor de outra pessoa, certo? Depois que você passa por esse autoconhecimento, existem inúmeras ferramentas que vai fazendo você se autoconhecer mais ainda. Eu sempre falo, às vezes eu acho que eu sei tudo, eu sempre passo por algum treinamento e eu falo, meu Deus, como que eu não sabia isso antes? Exato. Por quê? Para todas as coisas tem um tempo determinado. Isso aí é bíblico. Sim. Então a gente tem que amadurecer. Às vezes, se você pegar tudo de uma vez, você não vai para frente, vai ficar parado. Exatamente. Então eu fui amadurecendo. Então eu passei por essa etapa, né, desse autoconhecimento, permaneci um tempo. Aí eu comecei a trabalhar a questão da hierarquia na minha vida, porque vocês vão ver que nesse livro eu falo, por ter adquirido a maturidade muito nova, eu queria mandar na minha mãe, eu queria cuidar do meu pai, eu queria mandar na vida das minhas irmãs. Eu era a rainha da confusão, praticamente, né? Porque onde eu entrava era confusão.
né? Se elas faziam alguma coisa, eu estava lá e já estava repreendendo, não pode ser assim, tem que ser assim. Então, eu alinhei a hierarquia na minha vida. Então, Sim. eu hoje tenho autoridade sobre as minhas filhas, eu tenho autoridade sobre o meu trabalho que eu faço, é isso que eu tenho autoridade. Então, minha mãe, aí quando eu passei por isso, minha mãe falava, Fabiana, corre aqui. Eu falava, mãe, não vou. O que você acha? Mãe, eu não acho, a senhora tem que achar. Então, eu comecei a voltar, a trabalhar a questão de voltar a pergunta para a pessoa. Sim. Fabiana, me ajuda em tal coisa. Eu falei, mãe, eu não tenho autoridade sobre isso, eu não posso fazer nada. Minha irmã já é de maior, já é casada, já tem a família dela, entendeu? E aí, quando todo mundo assustou, falei, o que é isso? Cadê aquela Fabiana que fazia tudo, ajudava todo mundo, tomava dor de todo mundo? Fabiana, eu fui me silenciando, comecei a cuidar da minha família. Exatamente. Das minhas filhas, do meu esposo. Sim. Aí eu comecei a alinhar isso aí. Depois que eu alinhei isso aí, eu passei para uma outra formação. Aí nessa formação, falou sobre o botãozinho do foda-se. Esse é um botãozinho importante, né, rapaz? Esse botãozinho, ele é fenomenal. E aí eu fui nessa formação e eu lembro que foi numa época estava tendo Juninão na cidade de Maurinho. Não, porque olha, as pessoas ficam perguntando, porque eu chamava ele para ele, não queria ir, era 3 dias, sexta, sábado, domingo, não tinha tempo, vazava quase 24 horas. E eu cheguei naquele pique, né, na formação. Aí eu falei, Maurinho, sabe de uma coisa? Eu falei, eu vou apertar um botãozinho para você. Foda-se. Falei que instalou em mim, eu vou começar a apertar. E eu tava estendendo roupa, eu falei, foda-se pelo que você tá pensando. Olha só, me causou uma confusão. E foda-se pra quem tá falando alguma coisa. Não quero saber, não me importa. Mas isso é importante. Ele ficou tão nervoso, porque eu tava numa parte de conhecimento que isso aí, e ainda o meu esposo agora que ele vem, entendeu? Porque demora. Sim. As pessoas não entendem, pensam que você tá ficando doida, que você tá ficando louca. E aí, ele ficou muito nervoso. Damião, ele ficou muito nervoso, ele ficou irritado. Eu falei, não, aprende a apertar esse botãozinho também. Eu falei pra ele. Falei, às vezes lá, quem compra alguma coisa não paga, fala, não quero saber, foda-se, eu preciso receber, né? E fui falando pra ele, falei, independente da pessoa, eu vou apertar esse botãozinho, por quê? Eu preciso cuidar de mim. Exato. Eu preciso cuidar de mim. Eu fico preocupado com outras coisas que não compete a mim. Exatamente, não compete a mim. Exatamente. Né? Então foda-se mesmo. E aí ele ficou muito irritado, eu sempre conto isso, às vezes em palestra. Aí passou alguns finais de semana, foi aniversário do meu pai, ele foi primeiro, a mulher estava trabalhando, eu fui depois, ele ficou me ligando. Eu falei, gente, o que o Maurinho quer, né? Mas ele estava querendo me instigar para me apertar o botão. E aí, o que aconteceu? E aí eu cheguei, ele falou assim, aperta o botãozinho do fone. Eu falei, opa, tá estragado, acho que não tá funcionando. Acho que Então, assim, a instalação, eu sempre falo para as pessoas, você precisa saber a hora certa de falar. Não, porque você tirou uma pessoa do sério. Claro. Né? Claro. Então você tem que saber. Eu falei, opa, tá estragado. Eu falei, pode ser que amanhã ele funcione. Hoje não. Porque ele tava irado, ele tava irritado, né? Uma cultura diferente, vem eu e falo essas coisas. Então, assim, e aí você começa a falar não. Porque, assim, a pergunta que você tem que fazer é o seguinte: as pessoas muitas vezes te ocupam com coisas que elas podem fazer. Sim, isso é verdade. Vai em tal lugar pra mim? Você tá embaixo? Não, tá lá sentada. Levanta e vai. Liga então fulano pra ir marcar. Não, você tem telefone. Exato. Mas eu não sei falar. Não, aprende. Aprende a falar. É isso aí. E aí eu comecei a me posicionar referente a isso. Então, faz isso pra mim, eu faço. Mas agora eu não posso. Eu posso tal hora. Por quê? Tudo que você quando você está numa atividade que você para fazer alguma coisa, você tira o foco. Para você voltar no foco, Damião, é quase 1 hora de novo. É trabalhoso. Aí você fala assim, mas eu termino. Então acaba que você fica com uma atividade que nunca termina. Verdade. E socorrendo todo mundo que está à sua volta. É. Entende? Eu sei como é que é. Então a gente precisa saber, nesse momento eu posso ir? Não posso ir. Damião, eu posso fazer para você, mas agora eu não posso. Eu posso 6 horas da tarde. Para mim não dá, porque eles acostumam, né? Tem que ser agora, não sei o quê. Então você procura outra pessoa. Exatamente. É isso. E aí eu comecei a soltar, entendeu? Então isso me ajudou muito, me ajuda até hoje. Eu até falo para as pessoas, mas é um processo. É um processo, sim. Não, É difícil. Nada que acontece, né? Tanto para a vida pessoal, para trabalho, é um processo. Sim.
Só que todas as coisas que eu passei pelo processo foi porque eu aceitei a mudança. É um ponto importante. Nós temos que aceitar, né? A aceitação. Exatamente. Né? Então as pessoas falam assim, não, eu nasci assim, vou morrer assim. Não é assim? Já vi muito. Né? Então, assim, ignorância. Claro. Porque a falta de conhecimento é ignorância. Né? Então as pessoas às vezes falam assim, é o meu jeito. Tá, é o teu jeito, só que o teu jeito é matando as pessoas que estão ao seu redor. Exatamente. E aí? Né? É o meu jeito ser grossa, é o meu jeito falar alto. Tudo bem, mas você tem que saber falar mais baixo. Exato. Você tem que saber que a hora que as pessoas estão conversando não está entendendo esse jeito seu. Exato. Né? Mas eu sou assim. Não, ser assim até quando você aceitar ser assim. Porque quando você determinar, você vai mudar. E o que mais acontece na mudança, né, de liderança, quando está em desenvolvimento, é a consciência que traz a mudança. Exato. Porque o líder, ele não vai, às vezes, até mudar 100%. Ele vai sair fora um dia. Mas o dia que ele sair fora, ele vai falar assim, opa, eu não poderia ter falado daquele jeito. Sim, sem dúvida. Nossa, me perdoa, não falei daquele... Entendeu? Aí sim tem a mudança. Então a gente só tem mudança quando tem a consciência de que aquilo que você fez não é certo. Isso é verdade. Né? Isso é verdade. Gostei, hein, Fabiana? Fabiana, aqui o teu perfil fala da tua missão, que é auxiliar as pessoas a alcançarem resultados extraordinários, buscando sempre o equilíbrio entre ser, fazer e ter. Tem uma galera aqui que está assistindo nós aí, falou, e esse livro aí que ela fala, e vocês não soltam para nós, nós vamos soltar agora, galera. Fala um pouco aí, Fabiana, desse teu livro e desse teu perfil, a sua missão. Fala um pouco do livro aí. Esse livro aqui, eu falei, a trajetória que eu falei para vocês aqui, eu escrevi no livro, desde lá da minha infância, o que eu passei, as coisas que eu superei, e tudo, né, depende da coragem. Você tem que ter a coragem para romper. Sim. Né? E aí eu falo toda a minha trajetória do Japão, as dificuldades que eu passei, porque cada dificuldade que cada pessoa passa, a gente tem que ter um aprendizado. Sim. Mas as pessoas ficam lamentando, né? Porque eu sofri, porque minha vida foi assim, porque eu não tive oportunidade, não vai chegar em lugar nenhum. Então, cada dificuldade tem que ter um aprendizado. E aí, eu chego, passo pelo trabalho que eu tive lá da liderança para desenvolvimento. E nesse trabalho de desenvolvimento de liderança, a minha missão dentro desse trabalho é desenvolver pessoas, para que eles desenvolver líderes e pessoas, que eu faço trabalho fora de liderança também, para que eles possam buscar o equilíbrio entre o ser, fazer, para ter. Hoje, a população, em geral, está vivendo no seguinte, eu faço para ter, aquela correria. Correndo atrás do resultado. Se sobrar um tempo, eu descanso. Se sobrar um tempo, eu corto o cabelo. Se sobrar um tempo, eu vou fazer a unha. Se sobrar um tempo, eu vou descansar. Se sobrar um tempo, eu vou na minha mãe. Se sobrar um tempo, eu vou comer uma comida que eu quero. Se sobrar. E aí vai entrando nesse ciclo e fala assim, não, eu estou aproveitando agora que eu estou com saúde, porque quando eu aposentar, eu quero descansar. Quem falou para você que amanhã você pode acordar? É aí que o ser humano tem que prestar atenção. Quem falou para você que amanhã você pode ter oportunidades que você teve hoje? Quem falou? Então, eu sempre busco toda a liderança, sempre friso muito isso em treinamento. Por quê? Quando você está vivendo. Quando você está fazendo para ter, você está sobrevivendo. E aí você está gastando uma energia que você não tem. Por que você não tem? Porque você não está tendo, você não está sendo. Você não está se priorizando. Seu corpo está cansado. Você está precisando descansar. A cabeça você não se permite descansar porque não dá tempo. Não dá tempo. Né? As pessoas colocam desculpa, né? E o tempo, quem determina somos nós. A própria pessoa que determina o tempo. E por que isso não acontece? Porque as pessoas não têm clareza de quem é, o que querem alcançar e o que tem que fazer. Né? Porque se você é nítido, quando você está muito exausto, muito cansado, chega em casa assim que você está muito cansado mesmo, às vezes você para conversar com a sua mãe, com o teu pai, com o irmão, uma pessoa que você gosta. Faça um teste. Naquele momento você descansa. É incrível, porque você se permitiu ficar sentado, jogando uma conversa fora, porque o trabalho não vai acabar. É uma das verdades mais libertadoras que existe, é que o trabalho não vai acabar, Damião. Não vai. Vai acabar um, vai começar outro, acabar um, vai começar outro. Mas a gente acaba.
Sim, né? sim. E hoje as pessoas estão trabalhando num ciclo de fazer para ter muito grande, esperando amanhã chegar e poder descansar. Quantas pessoas, hein? Não chegou amanhã. Poupou às vezes de fazer uma viagem, poupou às vezes de comer aquela comida que gostava, porque era muito planejador, e se gastar o dinheiro e não ter, e se precisar, entendeu? E se a pessoa fica parada. Quantas pessoas deixaram de fazer coisas que eram simples? Coisa simples, Simples. da vida, coisa simples. As coisas simples o simples, ele é essencial na nossa vida. O simples, ele é essencial. E às vezes a gente não dá valor no simples. E é o que mais chama a atenção, né? É coisa simples. O simples é essencial. Põe uma comidona lá, lasanha, não sei o que, aí põe um arroz e feijão. Todo mundo quer um arrozinho com feijão. mundo quer. Não Todo quer? mundo quer. Um arroz, feijão, um ovo frito. Muito bom, muito bom. O simples, ele é essencial. Então, toda a liderança que eu trabalho, eu sempre friso no final. O que você tem feito para você, né? O que você tem buscado aí, Porque tem se líder permitir. que não se desliga, né? Ele é folga dele, é férias dele, mas ele não se desliga. Mas quem eu desenvolvo tem que desligar. Tem que desligar. Porque a pessoa, se ela não desliga, ela continua trabalhando. Então, ela não está vendo ela. E aí eu pergunto para você, quem que é a pessoa mais importante da sua vida? A pessoa mais importante da minha vida sou eu. Quem que é a pessoa mais importante? Essa é a frase que todo mundo fala, né? Mas viver... Não, viver, aí é diferente. Viver Deus e nós. Então, se eu sou a pessoa mais importante da minha vida, não é as minhas filhas que é mais importante que eu, não é o trabalho que é mais importante que eu, não é o meu esposo que é mais importante que eu tenho que me priorizar. Porque quem está sentindo sou eu. É isso aí, né? aí. Então, assim, os líderes, muitas vezes, o trabalho não vai acabar e ele acaba saindo do foco. Doa 100% para a empresa, esquece o resto. Hora que vê, a vida dele tá totalmente bagunçada. Isso interfere em família tambele. Interfere. Né? A hora que vê, o casamento já não está bem, o relacionamento com pessoas que ele convive já não está bem, porque ele não está vivendo. Eu sempre falo assim, chegou num ponto de você ter uma oportunidade de sair de casa. Vamos em tal lugar, vamos em tal lanchonete comer alguma coisa. A pessoa fala, não... outro dia eu vou, agora não. Tem um jantar para ir, estou te convidando para ir lá. Não, depois eu vou, sabe por quê? Está morta já. Essa pessoa já morreu. Não cuidou de si mesmo, e o que mais tem hoje no meio de nós são pessoas mortas, que fala, que anda. Tá parecendo The Walking Dead, um zumbi. A cabeça totalmente fora, mas não está naquele lugar. Então, a gente precisa trabalhar o momento. E é onde eu trabalho com a liderança. Então, para você se conectar com você, você precisa estar onde você está. E aí, por que as pessoas não estão onde estão? Porque está fazendo para ter. A cabeça está sempre preocupada em coisas que podem acontecer. E não vai ter fim. A pessoa não desliga. Então, trabalhar o momento faz você se restabelecer, porque você aproveitou. Quantas pessoas não conseguem tomar um café, sentir o cheiro do café, o gosto do café, se está amargo, se está doce, o barulho da xícara, plim! Não escuta. Não escuta. Tem pessoas que estão desse jeito mesmo. Automático. Então, assim, eu prezo muito isso na questão de desenvolvimento da liderança. Líder que fica no automático, ele não vai desenvolver um bom trabalho. E ele vai adoecer. Não desenvolve. Vai adoecer. E no livro você fala isso, Fabiana? Falo. Fala tudo isso. Como que é o nome do livro? Eu Sou a Mudança. A senhora é co-escritora. Eu sou co-escritora. Então, aqui é uma oportunidade que eu tive, né, num treinamento de... método de treinamento implacável, um treinamento que eu fiz por último agora, onde eu andei em cima do fogo, pisei em cima de caco de vidro, uma loucura, Eu fiz esse treinamento. E aí lá tive essa oportunidade, né, da editora Kesher. Mostra lá, frente lá. Saiu capítulo 6. Capítulo 6. E aí tem mais 30 coautores aqui, que cada um fala a tua mudança também. Então é um livro muito rico. Cada capítulo é um coautor. Sim, isso aqui é um livro muito rico. Por quê? É um livro de pessoas que estão em desenvolvimento há 10 anos. E chegaram numa conclusão e colocou aqui. E colocou aí. Entende? Mas assim, o caminho para a transformação é você ter clareza. Senão você não vai chegar em lugar nenhum. As pessoas querem, mas não sabem o que quer. Sim. Né? Entendi. Eu quero muito uma casa, mas qual que é a casa que você quer? Quero muito um carro. Que cor que é o carro? Não sei.
Eu quero tal emprego. Mas qual emprego? Quanto você quer ganhar? Né? Como que você gostaria que fosse esse emprego seu? Qual o conselho que a senhora daria para um ser humano que diz assim, eu quero um emprego? Vamos supor, eu quero trabalhar, quero ter um emprego. Qual emprego? Não sei. Que salário? Não, qualquer um, eu ganhando tá bom. Então tá. É igual aquela história do Alice no País das Maravilhas. Ela chega lá, o gato fala, para onde você quer ir? Ela fala, não sei. Para quem não sabe o que é, qualquer lugar serve. Então, assim, quando você não tem clareza aonde você está e aonde você quer chegar, só vai aparecer coisas que você não quer. E não foi detalhista. E aí você acaba se contentando com aquilo. Fala, nossa, não, mas eu tenho um emprego. Tá, mas não é o emprego do teu sonho. Não é aquilo que você queria ter. Você queria uma coisa melhor. Fabiana, mas você está muito fora da casinha falando desse jeito, né? Às vezes eu penso uma coisa que está fora da minha realidade. Todas as coisas são possíveis. Já aconteceu de vocês desejarem muito uma coisa no coração de vocês e de repente aparecer alguém e falar, olha, não estou usando mais, pega para você. Sim. Como que isso aconteceu? Né? Todas as coisas são possíveis. Se isso acontece, outras coisas podem acontecer. Eu quero muito um carro, mas eu não tenho condições para comprar um carro. Mas quem falou que está falando para você ter condições agora? Está falando para você ter o desejo no teu coração. Isso aí. Né? E aí você acaba Deus, ele move pessoas que vai conectar com você e aquele desejo do teu coração vai realizar. Eu vivo dizendo isso, se você tiver fé no Senhor Jesus, Deus, ele vai fazer você chegar onde você sonha. Com certeza absoluta. Esse nós somos filhas do Rei. Isso aí. Nós somos filhos do Rei. Isso aí. Através dele a gente pode todas as coisas, mas até a gente ter essa identidade, né, que eu sou filha do Deus Altíssimo, eu posso todas as coisas. Eu falo isso para muita gente. Vamos parar para você ter ideia do tanto que Deus pode te ajudar. Eu não conhecia Riolândia. Eu não conhecia Riolândia. Eu não conhecia. Em 2006 nós veio para cá. E quem diria que 20 anos depois estaria aqui gravando com a nossa amiga Fabiana Mega. Sim. E também trabalhando na empresa que eu trabalho, exercendo um cargo do inspetor de produção. Por isso que eu fiquei aqui conversando para aprender com ela, né? Se é liderança, tem que aprender, né? É isso aí. Fala aí uma frase aí do teu livro aí, Fabiana. Assim, eu vou falar só aqui uma frase da conclusão, que é o que eu trabalho o livro todo, que é a questão, para a gente nunca julgar a história da outra pessoa. Né? Porque se eu fosse julgar a história do meu pai, a maneira como tudo aconteceu, da minha mãe... Quem sou eu? Eu sou menor, mas eu vou julgar o comportamento da outra pessoa, né? Então, assim, não julgue sua história, nem a dos outros, muito menos. O autoconhecimento é a chave para desbloquear nosso potencial. Somos todos diferentes, com perfis únicos. Aceite-se e compreenda os outros. A gente tem que se aceitar da maneira como eu sou. Às vezes eu não sei todas as coisas, mas eu posso aprender. Mas fulano fala tão bem, tá? Mas às vezes você tem um pensamento que o fulano não tem, né? E as pessoas às vezes paralisam justamente nisso, por ficar olhando para a vida do outro e não reconhecer o potencial que tem, né? E outra coisa, ler sobre nossas características é o início da jornada. Quando entendemos quem somos, desvendamos nosso potencial. Quebre barreiras, livre-se dos julgamentos e comece a transformação. Porque o que as pessoas mais fazem é julgar, às vezes, o teu comportamento, mas sem compreender que existe uma história, existe uma raiz para aquele comportamento. Então, a gente precisa ter um olhar diferenciado para as pessoas com quem a gente convive. Isso é para a vida, não é só para lidar, é para a vida. Porque aí você passa a compreender. Às vezes, tem situação que ele toma uma outra direção por não compreensão, mas julgamento, fulano é assim, fulano é assim, fulano é assim. E aquela pessoa acaba aceitando aquelas falas que foram lançadas sobre elas. Onde ela não vai desbloquear nunca. Ela vai ficar cada vez acreditando que ela é daquele jeito mesmo, que ela é. Então, assim, a gente tem que estar em contato com pessoas para ajudar. Entendi, né? entendi. De uma forma de poder contribuir com aquela pessoa. Só que eu vou te falar uma coisa para você. Você pode querer fazer o céu e a terra para uma pessoa. Se ela não querer... Aí onde está o X da questão, né? Se ela não quiser... Eu falo que esse trabalho que eu realizo não é um trabalho para todas as empresas. Não.
Não é um trabalho. Não é porque as pessoas não estão preparadas. Então, assim, sempre esse trabalho eu faço ele quando alguém me procura. Se alguém me procura, porque a pessoa está disposta, a pessoa quer mudança, porque ele é um trabalho voltado para alcançar o resultado do empreendedor. E para alcançar o resultado do empreendedor, tem que trabalhar liderança, tem que trabalhar liderado, a empresa toda. A empresa toda. A gente começa lá da raiz. Então, é um trabalho que eu amo fazer, é desenvolver pessoas, é estar em contato com pessoas. E eu falo isso por experiência, né? Porque tudo isso que eu faço hoje, eu passei, eu vivi isso tudo, né? E assim, mas assim, uma coisa que eu levo para a vida, que eu coloquei no livro, é a questão mesmo de você ter um olhar diferenciado para as pessoas, não julgar o comportamento de ninguém, entender. Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem as suas características, cada pessoa tem os seus pontos fortes, cada pessoa tem os seus pontos de desenvolvimento. E muitas vezes a gente abre a boca para falar coisas que não vai agregar na vida da pessoa. Se não vai agregar, não precisa falar. Isso aí, isso né? aí. Se não vai eu sou ajudar, não sincero. atrapalhe. Tá, guarda sua sinceridade para você. Né? Isso aí que muita gente tem que entender. Você é muito sincero, então guarde para você, porque o mundo já tem problema demais. É isso aí, galerinha, é isso aí. Essa é a Fabiana Mega, coach, fisioterapeuta, uma história linda. Olha aí quantas faculdades ela passou. Não desista não. Você tá na flor da idade e você quer desistir? Pegue a história de vida da nossa amiga Fabiana Mega. Muito obrigado. E eu gostei do livro, quando tiver me avise. Okay. Eu quero ler mais. Já pegamos a história, né? Mas tem muita coisa aí guardada aí nesse livro aí. Gostei. Que Deus continue abençoando sempre a sua vida, viu? Amém, amém. Obrigado pela presença, Fabiana. A gente agradece a todo mundo que vai nos acompanhar, né? Sim. E antes da gente encerrar, eu queria para você, deixa um conselho, né? Se fosse para você deixar um conselho mediante a sua história de vida, o que você já aprendeu, se fosse para você deixar um conselho sobre a vida, sobre o ser humano, o que você falaria? Eu falaria o seguinte: primeira coisa, se autoconheça, né? Não pense que você às vezes não é capaz, que você não vai conseguir, que você não tem possibilidade de alcançar aquilo que você deseja. O autoconhecimento faz você se fortalecer, faz você se compreender primeiramente, para depois você compreender a pessoa que está ao seu lado. E isso vai fazer com que você tenha mais clareza e para dar os passos além do máximo que você já deu. Então, a dica, sim, que eu daria é a pessoa procurar um autoconhecimento. É procurar saber quem ela é procurar identificar quais são os perfis comportamental que predomina. E, através disso, vem a clareza. Então, hoje eu estou aqui, e o que eu quero alcançar daqui 2 anos, daqui 5 anos, ter metas. Então, as pessoas precisam ter clareza, estipular metas, e não ficar parado, tá? Não vem colocar no papel e achar que vai acontecer, não. É traçar todo um planejamento aí, para cada dia você dar um passo em direção àquilo que você quer alcançar. E isso faz você elevar, alcançar os resultados que você deseja, e além do máximo que você pensou um dia que você poderia ir. Vocês acham que eu imaginaria que eu chegaria a um ponto de ser coautora de um livro? Nunca, nunca. Mas eu sempre estive em movimento e tive coragem. Não tenho medo, nunca tive medo de nada, sabe? E perante, outra dica também, perante tudo aquilo que você já viveu, não fica lamentando não. Não fica lamentando. Pega a sua história como um ponto aí que você pode estar transformando outras vidas através do seu testemunho. Porque a nossa vida, o que transforma outras vidas é o nosso testemunho. Não adianta a gente fazer uma coisa fictícia. Ah, não. Olha, para mim deu certo, para você também pode dar certo. Olha, nesse ponto eu agi dessa forma. Faz dessa forma para você ver, vai dar certo. Porque a gente se apega na dor e fica parado. Mas se você pegar a sua dor e transformar ela em ação, você consegue movimentar muito mais pessoas com aquilo dali. Porque é igual você falar uma história de mentira e falar uma história... A audiência vai a 1000. A pessoa quer ouvir o teu testemunho, porque fala, nossa, ela passou por tudo isso? Nossa, mas superou? Nossa, mas conseguiu? É isso que faz a diferença. Né? E é onde eu falo que o simples ele é essencial. Não fica querendo inventar muita moda, fica querendo fazer 500 mil cursos. Primeiramente, o curso que você tem que fazer é dentro de você.
Exatamente. Né? Saber quais são os bloqueios, quais são as travas que você tem, que você tirar essas travas dos olhos e saber que você pode todas essas coisas. Exatamente. Muito obrigado pela sua presença, Fabiana. A gente agradece profundamente mesmo a sua presença aqui. E véspera do Dia das Mulheres, né, Damião? E isso é importante. A gente já vai estrear em grande estilo e a gente te aguarda mais vezes aqui. Quando lançar, tiver disponível para todo mundo o livro, você volta aqui para a gente poder divulgar o livro também, tá bom? E esse livro aqui, ó, já vou deixar para vocês sortearem para as pessoas que entrarem no canal. Maravilha. E fizerem um comentário, vai estar participando, vocês estipulam em quanto tempo, e aí vocês fazem o sorteio. Maravilha. Né? Quem será a pessoa que vai estar levando para casa esse livro, né? Não só levar, tem que ler. Tem que ler. A gente precisa saber que as nossas atitudes têm que ser todos os dias, repetindo, vai se tornar um padrão e as coisas começam a mudar. Isso aí. Não pensa vocês, não, que eu fui, casei nova, fui pro Japão, voltei, fiz fisioterapia, de repente, demorou muito tempo, gente. Agora eu vou falar para vocês, só para fechar com chave de ouro isso aqui. A minha maior transformação, ela veio quando eu tive encontro com Jesus. Oh, glória, isso aí. A minha maior transformação veio quando eu tive encontro com Jesus, com 36 anos de idade. Muito bom. Então, através da palavra, através da presença, a gente consegue abrir campos e áreas que se você não tem contato, você não vai ter acesso. Gostei, Né? gostei. Então, sou muito grata a Deus, né, por toda a transformação que Ele fez na minha vida. Porque hoje eu contei só um pouquinho aqui, só um pedacinho, mas, gente, vocês nem sabem, nem passa pela cabeça de vocês quantas cadeiras foi rodada lá em casa, vocês não sabem de nada, quantas dificuldades, né? A gente fala aquilo que Deus fez mesmo, e Deus faz. E quando eu conheci a verdade, porque a verdade liberta, né? Não há nada mais libertador do que a verdade. A minha vida, ela foi totalmente mais leve, a minha alegria, ela é diferente, né? O meu mover, ele é diferente, porque há um propósito em tudo isso, né? Então, eu creio muito que Deus foi trabalhando de uma forma bem lenta, bem gradual, sabe? Mas Ele só vai trabalhar se você permitir. É isso aí. Né? Se você buscar, porque Ele não vai te buscar, não. Ele cuida. Ele guarda a todo momento, Ele é misericordioso, mas Ele só vai fazer a mais se você buscar, né? E eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem me proporcionado, né? Por tudo que Ele tem feito na minha vida. Muito bom, é isso aí, galerinha. Deixe Deus mudar a sua história como mudou a da Fabiana e a nossa também. Deus continue te abençoando. Amém. Manda um abraço para tua família. Amém. Tá? Na próxima vez, é que vocês sabem, galerinha, a Fabiana aí, coach aí, eu vou lhe dizer, aí tem bagagem, viu? Esperamos a senhora mais vezes aqui, junto conosco, tá bom? As portas vão estar sempre abertas. Manda um abraço lá pro Mauro lá. Sim. Falo para ele que eu e o Roger e toda a galera que estamos aqui, né, nos bastidores, torcendo por ele. Sim. Tá bom? Deus continue abençoando. Está, galerinha. Esse foi mais um assunto entre conversas e histórias com a nossa amiga Fabiana Mega. Aperte aí, curte e vambora. Deus abençoe sua vida e tenha um mês e uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.